Beleza, gente? Professor Juarez na área. Vamos falar de um tema muito interessante hoje, que é o cristianismo. Ué, cristianismo? O cristianismo tem aparecido nas provas do Enem nos últimos 2 anos, em 2020 e 2021. Então é importante entender a essência do cristianismo, obviamente do ponto de vista histórico, não teológico. Não vou entrar aqui em questões teológicas, mas para poder falar por quê que o cristianismo ele vai surgir na época do Império Romano, vão ocorrer perseguições e assim também vai se tornar depois a religião oficial. Ou seja, o cristianismo ele vai passar de certa forma por ressignificações. Ou seja, alguns significados dele vão sofrer releituras históricas ao longo do tempo. Então, primeira coisa que é importante entender, que o cristianismo é uma religião monoteísta. Para alguns, né, é uma triunidade, então há uma discussão se realmente é ou não é monoteísta, mas é uma triunidade e, geralmente, a religião cristã ela é uma religião ortodoxa, ou seja, ela é fechada, ela é resistente a algumas mudanças, né, a não ser que a sua essência sofra uma mudança, mas geralmente os cristãos são ortodoxos e fundamentalistas. Não no sentido fechado da palavra como radical. Fundamentalistas quer dizer, eu tenho um fundamento. E esse fundamento é a Bíblia. Você pode ter esse fundamento no ipsis literis, ou seja, no literal dela, sem interpretações, sem nada, mas ela é o fundamento da sua vida que você segue. O que vai acontecer então em Roma? Esses cristãos vão surgir e, obviamente, por ter essas características de ortodoxia e fundamentalista, eles vão criticar a figura do imperador. Por quê? Porque o imperador, ele era um deus. E aí o cristão, então, começa a criticar a figura do imperador como se fosse uma questão de idolatria. O imperador romano não pode ser adorado. Entretanto, quando o cristão faz isso, ele critica a figura do imperador, ele está entrando em uma outra área que ele não parou para pensar. Ele está criticando o poder político. Ele está destruindo a fabricação de imagem. Do imperador. Então, há uma destruição do poder político e uma alteração do poder político romano. Por isso, então, os cristãos vão passar a ser perseguidos. Por quê? Porque agora o cristianismo é uma questão política e não mais só religiosa. Ou seja, a perseguição não se dá a cunho religioso, ela se dá a cunho político devido à crítica política dos cristãos ao imperador. Óbvio que as pessoas não conseguem perceber isso. E geralmente usa-se a fala, né, cristofobia. Eles estão com raiva do cristão. Na questão é porque o cristão começou a entrar na veia política. Então, quando você faz uma crítica ao cristianismo, não é a essência religiosa do cristianismo, mas sim a participação política da religião e como ela está moldando a mente das pessoas para se tornar pessoas mais revolucionárias. As pessoas, no questão de discutir a sociedade, não aceitar as coisas de forma fechada mais. E isso vai levar, então, à perseguição dos cristãos. Se eles não tivessem questionado a autoridade do imperador, eles não teriam sido, então, perseguidos. E por isso, os cristãos começam a ser perseguidos em Roma, altos martírios, né, principalmente no Coliseu romano, os cristãos eram lançados, queimados, julgados aos leões. E então o cristianismo começou a ter que ser cultuado, o culto escondido. Numa mesa em casa, num ambiente fechado, nas catacumbas romanas, devido a essa perseguição que aconteceu. Com o tempo, o imperador percebeu
a importância do cristianismo, e em 312, principalmente, com o edito que vai ter pelo imperador romano Constantino, ele dá liberdade de culto aos cristãos. E, posteriormente, Teodósio, ele acaba também instituindo o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e o cristianismo, assim, se tornando, da mesma forma, um poder político para o Império. Então, ele é o fundador de uma igreja chamada Igreja Católica, ou seja, universal. Um beijo para você.